Agora nós vamos fazer a patinha dela. Iniciamos aqui na frente com anel mágico, 6 pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira, dobramos de quantidade de pontos, 2 pontos baixos em cada ponto de base, ficando com 12. Eu já adiantei essa parte. A terceira carreira, nós vamos ter 18 pontos baixos, onde nós vamos fazer um ponto baixo e um ponto com aumento. Eu já estou finalizando aqui a terceira carreira para começar já a quarta aqui com vocês. E aí a quarta carreira será de 24 pontos e nós vamos fazer 2 pontos baixos e um com aumento. Agora, a quinta carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos. E aí, depois é que nós vamos fazer um aumento. Então, assim, a quinta carreira, nós vamos ter 27 pontos. Então, esses aumentos, nós vamos fazer somente 3 vezes. Então, 7 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 e um aumento. Vamos repetir isso mais 2 vezes. A sexta e a sétima carreira, nós vamos repetir ponto sobre ponto, somente repetindo os 27 pontos nas 2 carreiras. Eu já fiz aqui a sexta e a sétima e adiantei. A oitava carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos, novamente, só que agora nós vamos fazer uma diminuição e vamos voltar então ao final da carreira a ter 24 pontos baixos. Serão 3 diminuições também nessa oitava carreira. Aí a carreira 9 e a 10 nós vamos só repetir ponto sobre ponto, 24 pontos em cada uma das 2 carreiras, ok? A carreira agora de número 11, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando assim com 18 pontos baixos. A carreira de número 12 será somente ponto sobre ponto, repetiremos os 18 pontos baixos novamente. Agora, na carreira de número 13, nós vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. Aqui pelo lado do avesso, nós vamos fazer uma diminuição. Então, aí aqui nós vamos fazer a diminuição pegando também as alcinhas. E agora nós vamos fazer 9 pontos. Pelo lado de dentro eu tô fazendo, tá, gente? Mais 9. Agora, até eu chegar aqui do outro lado, eu vou fazer diminuições aqui. Então, vamos aqui começar com a primeira. Fazer diminuição pelo lado de dentro é um pouquinho mais difícil. 1, 2,
3, dá ao todo 4 diminuições. O pontinho ficou apertado, pronto. Faço uma correntinha. Aliás, antes aqui, tem que juntar aqui com a correntinha que eu fiz aqui no início. Vou vir aqui nessa correntinha, ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou voltar. Essa parte é essa parte aqui pra fazer esse contorno aqui do calcanhar pra perna. A carreira 14, nós vamos então fazer uma correntinha, e aí nós vamos fazer uma diminuição. Uma correntinha, uma diminuição, 7 pontos baixos. Depois dos 7 pontos baixos, nós vamos fazer mais uma diminuição. Terminei. Vou trabalhar de novo aqui pelo lado de dentro. Uma correntinha. Uma diminuição. E agora 5 pontos baixos, pegando pelo lado de dentro, os 5 pontos. Depois dos 5 pontos, aqui do lado de dentro, nós vamos fazer também aqui mais uma diminuição. E aí, pega as alcinhas. Terminou? Uma correntinha, vira, vamos para a carreira de número 16. A carreira de número 16, depois da correntinha, nós vamos então também fazer a diminuição. Depois da diminuição, 3 pontos baixos. E novamente uma diminuição. Finalizando então a carreira de número 16, uma correntinha, vamos trabalhar pelo lado de dentro. Que a gente está construindo aqui essa parte do calcanhar. A carreira 17, vamos então fazer a diminuição.
desfiando. Uma diminuição, um ponto baixo e mais uma diminuição aqui. Mais uma vez. Dessa carreira. Agora, na carreira de número 18, nós vamos voltar aqui para o lado direito, né? Lado de fora da peça. E aí nós vamos agora trabalhar pontos baixos em torno de toda ela, não só mais aqui na parte de trás, mas também aqui na parte da frente, fazendo novamente os 18 pontos. Nesse momento, como nós vamos agora começar a subir essa parte aqui da perna, é bom já colocar o enchimento aqui, porque depois vai ficar muito estreito para encher. Então, antes de fazer essa carreira, vamos colocar o enchimento e aí fazer toda a carreira em pontos baixos, os 18 pontos. Eu coloquei o enchimento aqui na base e fiz aqui os 18 pontos novamente na carreira 18, desculpa. Agora na carreira 19, nós vamos fazer umas diminuições, que nós vamos diminuir para 12 pontos. Então, nós vamos começar então fazendo um ponto baixo nela e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, vai ser a carreira 19. E aí nós vamos ficar com 12 pontos. Esses 12 pontos nós vamos fazer a perninha dela com 12 pontos. Então daqui da carreira número 20 até a carreira de número 45, nós vamos só repetir ponto sobre ponto. Vai ser os 12 pontos para a gente finalizar aqui na carreira. Na verdade, nós vamos até a carreira 44, e aí a carreira 45 é a que a gente fecha ela aqui, os dois lados, unindo os dois lados com pontos baixos, ó. Ela fica fechadinha, para na hora de unir ao corpinho, ela já tá na posição certa. Então, aí depois que fizer essa parte, deixa o fio também maior para poder depois fazer a costura dela no corpo. E aí a perna está finalizada e aí a gente já pode começar então a montar. Agora nós vamos fazer a sapatilha da coelhinha. Começando aqui pela parte de baixo, nós vamos fazer 12 correntinhas. E aí nós vamos voltar na terceira correntinha para trás da agulha. E aí aqui nós vamos colocar 3 pontos altos. E aí vamos colocar pontos altos, em cada uma das correntinhas até chegar na última. No total, até a penúltima, nós vamos ter 8 pontos altos até lá. E aí, aqui na última, que seria, na verdade, a primeira correntinha que nós fizemos, né? Então, até aqui nós temos 8 pontos altos. E aí, aqui, nessa última aqui, nós vamos colocar 5 pontos altos. E vamos voltar pegando
já não mais dentro desse círculo, agora já aqui na base do outro ponto alto. Nós já vamos voltar fazendo também do outro lado 8 pontos altos. E quando chegar aqui no final, nós já fizemos 3 quando começamos. E aí, para fazer o aumento do outro lado e ficar igual o daqui da frente, nós vamos aqui onde nós já fizemos 3, aqui dentro, colocar mais 2, para ficar no total 5 pontos também. E aí, vem aqui na terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo a primeira carreira. A segunda carreira, nós vamos começar com 2 correntinhas. Aqui no próximo ponto, não onde tá a correntinha, no próximo, nós vamos colocar um ponto alto. E aí, nos próximos 2 pontos, nós vamos colocar um aumento. Então, vamos fazer 2 pontos altos nesses 2 pontos de base. E aí, vamos seguir com pontos altos, 8 pontos no total. Agora, nesses pontos aqui da frente, por 5 vezes, nós vamos colocar aumentos. Então, vamos fazer o primeiro. O segundo, então, são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. O terceiro. O quarto. E o quinto. E agora voltamos 8 pontos altos aqui na outra lateral. Depois dos 8 pontos, nós vamos aqui no final, nesses 2 últimos pontos, também colocar aumentos. Então, 2 pontos altos num ponto só de base, no outro também. Então, vamos ficar no total dessa carreira com 36 pontos. E aí, venho aqui na minha correntinha e finalizo a segunda carreira. A terceira carreira, você vai fazer uma correntinha e no próximo um ponto baixo agora. E pontos baixos agora nos próximos 7 pontos. Depois dos 7 pontos baixos, nós vamos então fazer 7, não, desculpa, são 8. Tem mais um aqui, 8 pontos baixos. Nós vamos fazer um ponto meio alto. E agora a parte da frente nós vamos colocar pontos altos. Serão 16 pontos altos, contornando aqui toda a frente. Então, após os 16 pontos aqui na frente, vamos fazer um ponto baixo, meio alto, desculpa.
E agora vamos voltar aqui com pontos baixos até finalizar a carreira. E mais uma aqui. E aqui é onde foi a correntinha inicial. Colocamos um ponto baixíssimo. Agora a quarta carreira, uma correntinha, um ponto baixo no próximo. E agora sim, serão mais 7 pontos nessa carreira, 7 pontos baixos. Agora, depois dos 7 pontos baixos, nós vamos fazer um ponto meio alto. Novamente, vamos começar pontos altos. E agora, nessa carreira, serão 18 pontos altos que nós vamos fazer aqui, contornando toda a frente da sapatilha, para fazer essa volta aqui. Agora, depois dos 18 pontos aqui da frente, nós vamos fazer um ponto meio alto. Voltamos para os pontos baixos e vamos finalizar a nossa carreira. E fechar novamente com um ponto baixíssimo aqui na correntinha. Agora vamos para a nossa quinta carreira. Na quinta carreira, subimos uma correntinha, um ponto baixo aqui no próximo. E aí vamos fazer mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dos 6 pontos, agora nós vamos fazer pontos altos com diminuições aqui, tá vendo? De 2 em 2, nós vamos estar fazendo as diminuições aqui em cima. Então, a gente pega o ponto alto e faz só metade dele, e aí pega o próximo e faz a metade e fecha junto. Fizemos uma aqui. Nós vamos fazer assim, essas diminuições por 11 vezes, né? Então, aqui tem a primeira, aqui agora eu vou fazer a segunda, metade do ponto alto, a outra metade do ponto alto e fecho os dois juntos. Fiz a segunda diminuição. Então, serão 11 assim. Depois das 11 diminuições, aí agora aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos. E esses 2 pontos finais, nós vamos fazer uma diminuição aqui também. E aí, vem aqui na correntinha inicial e finalizamos assim. Aí, já pode cortar o fio para arrematar ele. E aí, ele já vai estar prontinho pra gente encaixar aqui no pezinho dela. Desse jeito. Agora, com a finalização, então, da segunda patinha dela, né? Já tem as 2 patinhas. Eu comecei a montar, então, a coelhinha.
E aí, vou mostrar pra vocês então como tá ficando. Eu já costurei então aqui a cabeça. E aí eu passei um fiozinho branco em torno pra tampar um pouquinho do pequeno, parecendo assim, bem pouquinho que aparece o pontinho pra ficar mais discreto. Costurei aqui nas laterais o bracinho, que é bem simples. É na penúltima carreira do vestidinho que a gente faz a costura, ó. É só colocar aqui na lateral, é mais fácil. Eu deixei para mostrar junto com vocês da orelha, para fazer essa costura que deixa ela mais em pezinha. E aqui é da perninha, embaixo, né? Para ela ficar com o alinhamento aqui na parte de baixo da coelhinha certinho. Então, aqui na perninha, nós temos que fazer da seguinte forma. Então, com a coelhinha de frente para você, na parte da frente, você vira e aí você vai pegar aqui bem o anel mágico onde começou, e aí você vai colocar as duas perninhas inicialmente aqui nas laterais dele, para que quando ela sente ou volte, ela fique alinhadinha uma do lado da outra. Perceba que ela tá um pouquinho indo do meio para trás, ó. Então, aqui onde nós vamos colocar paralelo aqui dos dois lados. E aí a gente faz a costura, pode colocar alfinete se você tem mais dificuldade de manter na posição. Eu aproveito essas linhas do aumento, ó. Elas são linhas que nos ajudam a manter. Então, esse aqui eu peguei a linha do aumento de um lado, esse aqui vou usar a linha do aumento do outro lado, para me ajudar aqui a ter como orientação onde prender. E aí eu vou pegando entre um ponto e o outro. Nunca pegar no meio assim do ponto só a linha, mas entre um ponto e o outro. E vou fazer o fechamento. Desse jeito. Primeiro faço esse fechamento, pegando também aqui as duas argolinhas para ficar firme de um lado. E aí depois a gente vira a perna. E aí a gente faz um reforço da costura aqui novamente desse lado. E aí vamos do mesmo jeito, para que ela fique bem segura. Desse jeito. E aí aqui no mesmo lugar, a gente volta aqui, a agulha aqui. Vamos vir aqui na parte branca. E aí vamos soltar o fio dentro da parte branca. Você pode trazer para dentro do corpo também, se você quiser. Eu gosto de deixar os fios da mesma cor, do mesmo lado. Vou levar até aqui, a parte onde começa o enchimento aqui embaixo, que aí o fio fica preso no enchimento. E aí aqui já posso cortar. E aí elas ficam as duas no mesmo alinhamento.
Agora, com a agulha de tapeçaria também vamos fazer a costura agora da orelha. A orelha também nós vamos seguir mais ou menos como o padrão da perna. Também pegando aqui o final, aqui onde tem o anel mágico. E aí nós vamos só pular a segunda carreira, né? A primeira, a segunda, comecei a partir da segunda. E aí a orelha a gente não faz o fechamento aqui, ela fica aberta. Então, na hora de fechar, nós vamos procurar respeitar esse canudinho dela. Então, a parte de trás, nós vamos fechar para trás, separado daqui das argolinhas da frente. Então, nós vamos colocar ela aqui no alinhamento com a segunda fileira aqui, a carreirinha do alinhamento dela. E aí aqui, a partir da segunda carreira, é onde eu vou começar a fazer o fechamento. Essa aqui é a parte de trás, ó, quando ela ficar em pé, essa é a parte de trás, então é aqui que eu vou pegar a argolinha. Essa parte que é a que eu vou prender aqui e na argolinha de trás. Só na argolinha de trás, não pegue a da frente. Agora eu jogo a orelha lá pra trás. E aí eu vou prender agora a parte da frente, do mesmo jeito. Pego a argolinha e vou pegar no ponto. Tá vendo como fazendo como se fosse o espaço aqui do canudinho dela, ó. Até chegar aqui na lateral. Agora, para mantê-la mais um pouquinho, nós vamos reforçar essa costura aqui da frente. Então, nós vamos voltar aqui na base dela, mais aqui na base. E aí, nós vamos já pegar aqui em cima, bem no pezinho aqui da carreira já, que seria já a penúltima carreira dela. E vamos aqui no ponto. Vamos fazer aqui, entra lá e sai aqui na frente para puxá-la para frente. Volto lá de novo. Entro no meio, saio um pouquinho mais à frente. Vou lá de novo. Mais uma vez aqui. Aí ela fica mais em pezinho, ó. E agora, então, já podemos passar o fio para dentro da cabeça. Eu gosto de passar algumas vezes para ele ficar mais preso de um lugar no outro. Ajeita aqui para não ficar repuxando.
E aí pode cortar. E aí já temos as orelhinhas prontas. Agora, vou fazer o lacinho que vai aqui na cabecinha dela. E aí depois nós vamos pro bordadinho do rostinho dela. Então aqui pro lacinho faz um anel mágico e sobe 4 correntinhas. Já fiz a primeira, segunda, terceira, quarta. Também, se você quiser, pode fazer um outro enfeite, pode fazer um outro tipo de laço. Nós vamos fazer um ponto alto duplo. Novamente. Três pontos altos duplos nós vamos fazer. Finalizei os 3 pontos altos duplos, faço 4 correntinhas novamente. Fecho aqui no anel mágico com um ponto baixíssimo. Fecho o meu anel um pouquinho. Dessa aqui mesmo, nós vamos novamente subir mais 4 correntinhas. E novamente colocar os 3 pontos altos duplos. Quatro correntinhas. Fecha um pouquinho mais. Ponto baixíssimo. Agora podemos fechar todo o anel mágico. E agora vamos modelar aqui o nosso lacinho. Vamos cortar o fio. Passo aqui por dentro para fechar. E aí agora eu vou aproveitar a própria linha, essa daqui, vou trazer ela aqui pra dentro da pontinha aqui do centro do lacinho, esse fio maior que eu cortei, que eu arrematei, que aí vai ser onde agora eu vou colocar a pérolazinha. O bordado, então, aqui da cabecinha, nós, então, pulamos a carreira, tem a carreira do olho, pula uma carreira inteira abaixo, nós vamos fazer, então, o nariz dela na carreira, 2 abaixo, então, do olho, onde eu separei 3 pontos, que fica centralizado aqui entre os 2 olhos, pra gente tá fazendo. Entrei com o fio aqui por baixo, saí aqui na base da cabeça para ficar bem aqui no meio. Então, aí agora eu entro aqui no meio do ponto, saio lá novamente.
volto aqui de novo para ele ficar mais gordinho. E aí agora eu já vou sair com o fio já para onde eu vou fazer o nariz. Entro aqui onde tá a agulha para marcar o lugar, posso tirar ela agora. E aí aqui é onde nós vamos fazer a base aqui do narizinho dela. Agora, depois que eu preparei a base, aí bem no centro, seguindo a mesma linha, entro aqui, saio daqui do outro lado. E aí eu vou completar a parte de cima agora do triângulo, preencher essa parte. E aí você vem trazendo o fio pra dentro do focinho dela. Aí vai modelando. Aí você preenche o tanto que você vê que vai precisar. Ok. E aí organiza o fio. Agora vamos entrar, sair aqui, mais ou menos no meio do olho. Para fazer a sobrancelha de um lado. E aí nós vamos levar o fio. Se não der para levar tudo de uma vez, pode levar uma parte, depois a gente entra de novo. Faço ela de um lado. E agora eu vou então entrar aqui de novo para ver onde é a metade aqui desse lado, na mesma carreira. Aqui eu pulei 1, 2, 3 pontos, 1, 2, 3 pontos. E aí eu faço a sobrancelha dela. Agora é só deixa eu arrematar aqui o fio, colocar ele pra dentro e cortar. Eu coloquei então a pérola aqui no lacinho e costurei ele aqui na orelhinha para ficar aqui, mas você também pode colocar em cima, né? Não precisa ser aqui, não necessariamente nessa posição. Bordei os olhinhos, como a gente também fez aqui do mesmo jeito que eu fiz com a sobrancelha. Coloca o fio, faz um lado, atravessa o fio para o outro lado e faz o outro lado também. E coloquei um pouquinho de blush nela para dar o coloridinho, que você pode usar blush ou sombra,
se quiser fazer aqui a bochechinha com um coloridinho. Agora eu vou mostrar aqui o pezinho, como que você pode fazer então aqui para colocar a fita. Também, se não quiser colocar fita, você pode fazer correntinhas de crochê e cruzar e amarrar também aqui, também é uma possibilidade, tá? Se você for fazer com a fita, essa é uma fita que eu usei, é de 0,4 milímetros, até a 0,5 também pode ser usada. Para esse tamanho do pezinho, são cerca de 20 centímetros que você vai precisar para fazer essa alcinha, assim, contorno aqui do tornozelinho dela, né? Então, para fazer, a gente tira o sapatinho e aí vamos usar também cola pano para poder colar a alcinha, a fitinha, a ponta da fitinha, né? Então, você vai colocar uma gotinha da cola pano aqui na frente da perninha, mais ou menos na altura onde ela vai ficar. E aí você vai então colocar a fitinha nessa direção, vai cruzar atrás. Então aqui coloquei na frente, cruzei atrás, fiz um X atrás, e agora eu vou colar aqui as duas pontinhas aqui na frente. Cola aqui na lateral do pé dela, para poder ficar firme. Então, a gente cola um lado primeiro, depois o outro. Aí, segura um pouquinho para poder não escapar. E aí, só depois de seco, você coloca novamente a sapatilha. Desse jeito, segura um pouquinho. E aí, depois de colado, é só colocar o sapatinho de novo, ó. E está finalizada a nossa coelha bailarina. Foi um prazer estar com você em mais uma videoaula. E eu espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou. E eu conto com a sua presença no próximo vídeo. Até lá. Tchauzinho.